Agora esta chamada está sendo gravada. Olá, pessoal. Eu me chamo Diogo, sou estudante do curso de especialização em África e suas diásporas pela Universidade Federal de São Paulo, via Universidade Aberta do Brasil. E eu estou hoje aqui para apresentar o meu trabalho de conclusão de curso. Eu vou colocar agora para vocês a minha apresentação. E eu espero que vocês acompanhem essa apresentação à medida que eu for falando. Pronto, aqui está. Estou tentando passar aqui, mas não tá seguindo. Pronto, agora foi. Então, o título do meu trabalho é Cinema Afrocentrado e Educação Antirracista, uma análise fílmica de Marte 1, de 2022, de Gabriel Martins. O meu orientador foi o professor Gleidson José da Silva, e eu gostaria de deixar aqui o meu agradecimento à sua orientação, e também gostaria de deixar o meu agradecimento às minhas professoras, professores, tutores, tutoras e coordenação do curso, porque esse curso foi muito importante para a minha formação enquanto docente, e todo o material e todas as aulas foram essenciais para a conclusão e a culminância desse trabalho de conclusão de curso. Então, como introdução, eu gostaria de começar falando um pouco do cinema negro, a importância em se ter um cinema em que um filme é não só protagonizado por pessoas pretas, mas também produzido por pessoas pretas. Então, é essencial que essa representatividade ela esteja tanto na tela, né, antes da tela, fora da tela e dentro da tela também. Educação e combate ao racismo. Então, um filme como esse, ele entra dentro dessa proposta de uma educação antirracista. A representatividade da população negra fora dos estereótipos. Então, esse filme é um filme que traz a história de uma família preta, mas de uma família preta que não tem a sua narrativa marcada por questões de violência, e o cinema e o seu caráter político. Então, logo na abertura do filme, nós temos a personagem protagonista, que é o Devinho, sentado, olhando para o céu, e ao fundo temos uma sonoplastia de fogos de artifício pela comemoração da eleição do presidente Jair Bolsonaro em 2018. E é bem interessante aqui que, pensando no contexto complexo da eleição desse presidente, que se posicionou muito contra a população negra, eu interpretei que essa escolha da sonoplastia foi uma forma de representar também o som de armas e de violência contra a população negra. Então, há todo um ambiente e uma atmosfera de preocupação na abertura do filme por conta desse clima de eleição política. Continuando, os objetivos do meu trabalho, fazer uma revisão bibliográfica sobre o cinema afrocentrado. Então, quando eu faço essa revisão bibliográfica, eu utilizo autoras como a Chimamanda Adichie para falar sobre o perigo da história única. Então, quando nós falamos sobre o perigo da história única, nós discutimos a importância de ver a nossa história sobre uma perspectiva não europeia, sobre uma perspectiva que se distancia dessa cis-heteronormatividade também. Utilizei a Bárbara Carini nesse livro História das Pessoas, História Preta das Coisas, porque ele tem aqui uma informação muito importante sobre a participação de Katherine Johnson, que foi uma matemática que contribuiu para os cálculos de rota da primeira missão a Marte. Então, essa relação da negritude com esse sonho do espaço, que é um sonho presente na infância desse protagonista, é algo que está na história da humanidade. Utilizei também esse livro aqui, O Pacto da Branquitude, da Cida Bento, Bell Hooks, para falar sobre homens negros e masculinidade, em específico para cenas com o pai do protagonista,
E esse livro aqui, Dicionário das Relações Étnico-Raciais Contemporâneas, para me dar um contexto de conceitos e definições mais específicas para essa discussão. Então, o segundo objetivo também do trabalho é fazer uma análise do filme Marte 1, apresentar também o caráter político do cinema negro ao ressignificar a imagem de pessoas pretas em tela. Então, nós temos pessoas pretas em tela aqui que estão sonhando, em que têm uma expectativa e um olhar para um futuro. Justificativa. A realização do presente trabalho se justifica pela proposta da Lei 10.639/03, que prevê a inclusão curricular da história e cultura afro-brasileira no sistema educacional. Além disso, nós temos a Lei 1306 de 2014, que prevê a obrigatoriedade do trabalho do cinema nacional na sala de aula. Então, eu acho que essas leis contribuem muito para essa presença do cinema e também do cinema negro na formação dos nossos estudantes. Metodologia: o trabalho será desenvolvido por meio da pesquisa bibliográfica, né, levando em consideração alguns títulos que eu já mostrei, levantando obras que tratam sobre o cinema afrocentrado, a infância e a educação antirracista. A partir desses estudos, serão feitas análises de cenas do filme mencionado, indicando tempo de minutagem para facilitar o leitor a identificar as interpretações realizadas. Logo, a pesquisa terá um caráter qualitativo, à medida que iremos estudar a forma como os 3 temas selecionados são representados na película. Eu utilizei esse livro aqui, Ensaio sobre Análise Fílmica, para saber, né, e ter uma noção melhor de como eu poderia analisar o filme. Então, cada cena que eu analiso, foram 7 cenas, mais ou menos, analisadas, cada cena tem a sua minutagem, porque aí o leitor, a leitora, que tiver interesse, já sabe aí qual tempo do filme vai voltar para relacionar ou comprovar, né, aquilo que eu mencionei no meu trabalho, fazendo a minha análise. Primeiro ponto de discussão, cinema e afrocentricidade. Então, nós temos que mencionar a importância das ações afirmativas na construção desse cinema negro, porque as ações afirmativas possibilitaram mais acessibilidade ao cinema, possibilitaram também uma maior presença das pessoas pretas na educação superior, o que culmina também em uma maior participação no mundo do trabalho relacionado ao audiovisual de pessoas pretas. O perigo da história única, então, a contar esse cinema sob a perspectiva afrocêntrica, ele se destina a sair desse perigo da história única, a reflexão sobre a política brasileira na abertura do filme, que eu já comentei, e o contato do protagonista com a adolescente negra no espaço. Então, o fio narrativo do filme vai ser esse sonho e essa busca do Devinho em querer ser um astronauta. Aqui eu coloquei 3, né, cenas, né, 3 fotos de cenas do filme, que agora eu vou analisar rapidamente. Na primeira cena eu tenho a Tércia, que é a mãe do Devinho, e a sua irmã Eunice, em que elas estão tendo uma conversa sobre a atividade doméstica de lavar prato. Então, a Eunice, ela questiona a mãe por que o Devinho não está exercendo essa função. E a mãe diz que não é atividade dele, é atividade só dela. Então, aqui a gente compreende que a Tessia ainda se coloca muito nesse lugar de mulher negra e de trabalho doméstico, que nós temos aqui um atravessamento interseccional em relação a esse emprego doméstico que é fruto da escravidão e que ainda é hoje um espaço muito ocupado por mulheres pretas. Na imagem à direita, nós temos uma cena em que Eunice está encontrando, né, pela primeira vez a sua companheira. Então, nós temos aqui uma representação homoafetiva da lesbianidade que foge do estereótipo da sexualização das mulheres pretas. Então, é muito importante ter esse olhar para que se possa ver, sob um outro ponto de vista, o corpo feminino também da mulher preta, que é esse corpo que é também aberto ao afeto e ao amor, como se destaca no filme. E na imagem à esquerda, nós temos uma despedida da Eunice e da sua família, e que o pai, mesmo não concordando com a sua sexualidade, entrega uma cadeira, que é uma cadeira que está há muito tempo em sua família. Então, é uma cadeira que se torna aí um objeto de memória que é passado para a filha.
E aqui, nessa quarta cena, nós temos a Tessia em um momento em que ela é vítima de uma, entre aspas, pegadinha de um programa de TV em que eles soltam uma bomba em uma lanchonete. E aí eu compreendo que essa cena é uma cena que indica o quanto a sociedade ainda acha que pode praticar violência em comunidades negras e periféricas, porque provavelmente essa brincadeira não teria sido feita se fosse em um bairro branco e elitizado. Abaixo nós temos o Wellington, que é o pai do Devinho, em um momento em que ele não aceita que o filho prefira ir para uma feira de ciências do que a um jogo de futebol. E aqui é interessante notar que esse espaço do futebol parece que é um espaço automaticamente pré-determinado para essa criança preta. E o estudo e a ciência são caminhos que estão distantes a ele. E aí, na imagem à direita, nós temos o Devinho sonhando em ser cientista e dizendo, se perguntando se isso era uma besteira, perguntando para a irmã se era uma besteira. Então, em uma sociedade brasileira em que tantas crianças pretas morrem indo para a escola, essa pergunta do Devinho é muito cara, né? Porque é uma criança preta que está dentro dessa possibilidade de sonhar com um futuro que vai muito além do planeta Terra, né? Como se esse pertencimento dele fosse para algo além do nosso plano. E, como considerações finais, relembrar aqui, né, enfatizar a importância dessa perspectiva afrocentrada no cinema, o protagonismo de uma criança negra, então, a maior parte do filme nós temos como ponto de vista essa criança negra, a reflexão sobre ciência, né, como colocando a população preta dentro de um espaço de poder e sonho com a ciência, e a contribuição do cinema com a educação antirracista, uma vez que esse filme pode também ter várias abordagens e variados componentes curriculares na educação básica. E, como última cena, eu coloquei essa imagem que Devinho constrói um telescópio a partir de instrumentos que ele tinha guardado em casa que foram de familiares do passado. Então, aqui nós temos a reunião da família ao final do filme, e esses objetos do passado que constroem esse telescópio, ao meu ver, é uma forma de colocar em evidência a importância da ancestralidade, relacionando-a à ciência. Então, aqui, essa possibilidade da construção do sonho é feita não somente com essa população preta que está viva, mas foi construída por esses objetos de pessoas que já morreram também. Então, aqui nós temos uma relação de memória, ciência e sonho. E aqui são as referências que eu mencionei no início da apresentação. Esse foi o meu trabalho, eu espero que ele possa, né, reverberar aí de alguma forma naqueles que irão lê-lo. E é isso, agradeço a atenção.